Religião e política se misturam? Gente, como cidadão democrático e cristão que vive em um país de Estado laico, apesar de ser composto por uma população consideravelmente cristã, é comum que os líderes religiosos, dentro de seus espaços, orientem o povo conforme sua concepção de valores e doutrina. Algo que, após essas orientações, isso influencia até na economia do Estado, né? Então, é bem favorável quando esse líder, dentro do seu espaço, sem tomar partido, ele dá uma orientação conforme os valores. E como hoje nós sabemos que a sociedade brasileira, no momento atual, está politicamente dividida, né? Os ânimos estão aí acirrados, a intolerância está sendo disseminada, né, a todo instante. Desta forma, parece-me algo altamente prejudicial para a liberdade religiosa, também como a liberdade política. O que é prejudicial? Que os líderes religiosos venham a se contaminarem por essa intolerância política, já que com eles tem conosco intolerância religiosa. Para que isso não ocorra, é necessário que os respectivos líderes religiosos não induzam seus fiéis a tomarem posições políticas por tal lado, esquerda ou direita. Não pregue o antagonismo e a separação entre os irmãos, como está acontecendo. As religiões não devem reproduzir os conflitos sociais. Quantos amigos nós perdemos agora que parece que entrou em conflito? Agora, dizer que a religião e política não se mistura é negar a história. A religião está presente no mundo desde sua criação. E Deus tem a sua política. Deus falava não com todos, mas com uns. Todo mundo sabe disso e todos sabem também que muitas pessoas mataram e morreram por causa da religião, assim como por causa da política. Morre, mas não nega. Não é assim? Ou pelo menos acha que morreram por causa delas. Agora, se as religiões querem tomar alguma posição de caráter social, é a de ficar ao lado dos menos favorecidos, pobres e fracos, como pregam tantos, né? E ter o pobre como bandeira. Pois bem, no Brasil, a grande representante da religião católica é a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É lá onde se reúne a nata da religião predominante em nosso país. Desde sempre, gente, eles tiveram um papel importante na vida política desse país. Assim como a religião tem na vida política de todo e qualquer país. Basta fazer uma pesquisa rápida aí na internet e vocês verão vários exemplos de religião e essa religião se organiza em consonância com a política local, os costumes, né, daquele ambiente, o que reflete na economia, como eu já falei. Porém, quando um líder religioso age de forma arbitrária, passando por cima de um corpo doutrinário, do qual foi imposto para ele, quando ele se inseriu nesse grupo, é com ele e seus superiores. Isso não é a palavra da instituição. Se posicionar, seja de maneira favorável ou desfavorável ao governo regente, é um direito de qualquer cidadão, padre ou pastor. Portanto, quando você está ligado a uma instituição que é regida por norma, se fala em causa própria. E isso não é uma exclusividade do catolicismo, isso não é uma exclusividade do nosso país. Isso é algo recorrente em todo o mundo e em todo segmento religioso, espiritual, espiritualista, seja lá como você queira falar. Mas o que chama a atenção aqui é o fato da CNBB invariavelmente se posicionar favorável à esquerda. Chega a chamar a atenção, porque eles não conseguem nem esconder sua predileção por esse sistema de governo que só trouxe fome, morte, destruição em todos os países onde esse sistema foi implantado. E é mais bizarro ainda quando se tem na história mundial um livro que muitos esquerdistas, ou todos os esquerdistas, desculpa, consideram como uma Bíblia, uma palavra divina,
que é o famoso manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e de Friedrich Engels, que traz à tona algumas considerações que fixaram na mente daqueles que se posicionam sempre da esquerda política e agora de meia dúzia de leigos, né? De meia dúzia de leigos que se deliciam e vingam-se contra o governo regente, uma vez que não obtiveram êxito com o seu preso político. A mais assustadora matéria desse livro, gente, diz respeito à religião. Para Marx e para Engels, os membros e simpatizantes, né, devem ser induzidos ao ateísmo, ou seja, não acreditar na existência de um ser divino. Meus caros, qualquer um que um dia frequentou uma igreja sabe que a existência de Deus, ela é falada e refalada a todo momento, para quem crê, é claro. Agora eu pergunto a vocês, partindo dessa premissa, como a entidade que representa os católicos no Brasil podem se posicionar a favor desse regime, que tem raiz em Marx e Engels? Como? Convenhamos, né, que isso não tem o menor fundamento e beira o ridículo. Repito, gente, posicionar-se na política é perfeitamente normal, claro que é, mas jamais apoiar um regime assassino, jamais. A maneira descarada como alguns líderes apoiam a esquerda brasileira, principalmente PT, PSOL, PCdoB e outros menos relevantes, chega a beirar o mau caratismo. Gente, como é que alguém na sua sã consciência pode apoiar Lula e sua trupe? Mas que venha-me o Bolsa Família, que venha-me o FIES, que venha-me dinheiros irresponsáveis. Isso não tem consequência. Apoiar esse pessoal é apoiar greves incendiadas pela esquerda, é apoiar assentamentos violentos de sem terra, é apoiar sindicatos que não estão nem aí para os trabalhadores, é apoiar a corrupção desenfreada que se instalou no Brasil. São atitudes que jamais poderiam vir de seres humanos, falando dos líderes, que deveriam preocupar-se em praticar o bem. Pois é. Já que é o que suas vestes representam. É uma aberração sem precedentes, né? Mas isso não deveria causar tanta estranheza. Afinal, para quem não lembra, esses que estão aí no sínodo, né, foram aqueles favoráveis às diretas já. E precisamos lembrar aqui quem eram as estrelas daquele momento, daquele movimento. Pessoas como Lula, FHC, Franco Montoro, Brizola, Maluf e outros aí menos citados. Ou seja, apenas e tão somente os responsáveis diretos pela situação catastrófica que vivemos hoje em dia. Hoje o mote é ir contra o governo atual. Basta olhar por onde anda aí o sínodo da Amazônia, né, que vocês vão ver, porque muitos leigos embarcaram nisso. Hoje se defende o direito do índio, dos ribeirinhos, não todos os índios, dos índios esquerdistas. O desmatamento das grandes empresas. Olha lá o que o bispo falou em Aparecida. Chamou a tradição católica de dragão. Dragão na Bíblia é demônio. Lula já disse que era serpente, né? E chamou a direita católica de violenta. Aí o presidente foi lá, foi bem recebido. Esses representantes históricos da esquerda nacional. É essa a ideia, gente. É essa a ideia que contaminou toda a sociedade, inclusive cristãos, que agora é contra o cristianismo. É como pregou Lenin. É preciso combater a religião. Eis aí que eles já não escondem mais o ABC deles. Ou ainda, Deus é inimigo pessoal da sociedade comunista. Ensinamentos esses levados ao pé da letra pela CNBB, infelizmente. Infelizmente. Mas tenhamos otimismo, gente. É a fé em ação, né? Nada se pode levar a efeito sem o otimismo.